Salve progressistas, eu sou o Clayson. Muitas pessoas colocando o ato nobre, o grande ato do Cid, que foi trazer para si toda a responsabilidade, não incriminar o Bolsonaro, não entregar o Bolsonaro e dizer, não, a culpa é toda minha, e o Bolsonaro aceitar isso também, né? Porque é conveniente, obviamente, para o Bolsonaro que o Cid seja o culpado de tudo, e as pessoas dizendo, olha, tá vendo? E isso é um exemplo de militar, isso é um exemplo de patriota, isso é um exemplo de cidadão, né? Um cara que chama para si a responsabilidade e mesmo que haja algum problema, ele absorve para si o problema. E aí o Cid é apontado como um dos grandes exemplos do que é uma pessoa fiel a Bolsonaro, um dos principais nomes do bolsonarismo. Pois bem, não tinha absolutamente nada de nobre nessa situação. O Mauro Cid, ele não entregou o Bolsonaro, porque se ele entregar o Bolsonaro, um dos primeiros a ser preso vai ser o pai dele. Sim, o pai do Mauro Cid, que está envolvido completamente com toda essa situação. E o dia de hoje se resume nesse ponto, né? Essa ação dos dois militares, essa ação direta do Exército no meio dessa corrupção toda, e todos esses detalhes, para dizer muito pouco, né, macabros dessa história. Eu vou trazer para você os detalhes, sempre pedindo para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueça da sua inscrição. A gente está nessa batalha aqui para chegar no 500 mil de inscritos. Com a sua inscrição a gente vai chegar lá, então se inscreva aqui no canal. Primeira questão que eu quero trazer para você é essa foto aqui. Essa foto é emblemática, porque essa foto mostra ali no reflexo o pai do Mauro Cid. Ele foi tirar uma foto de um objeto que foi um presente para o Bolsonaro, que na verdade não é bem para o Bolsonaro, é um presente para o Estado, um presente para o Brasil, que o Bolsonaro roubou e botou em leilão. E aí está o pai do Mauro Cid tirando essa foto com o reflexo dele na caixa. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes para você, mas antes, olha só essa ficha aqui do Mauro César Lorena Cid. Ele é general do Exército, pai do tenente-coronel Mauro Cid, foi colega de Jair Bolsonaro na AMAN, comandante militar do Sudeste, dirigiu o Departamento de Educação do Exército, passou para a reserva em 2019, chefiou o escritório brasileiro da Apex nos Estados Unidos durante todo o governo Bolsonaro. Agora, olha ali embaixo, ó, salário na Apex, R$63 mil. R$63 mil. Durante o governo Bolsonaro, esse general ele embolsou mais de 3 milhões de reais. Além de ter todas as mordomias, né, morar nos Estados Unidos e tudo mais. Bolsonaro colocou na mão desse sujeito 3 milhões de reais. Todo mês era 63 mil reais na mão desse sujeito. Então realmente a situação fica complicada. A ponto de ter essa reportagem de bastidores aqui do Estadão. Investigação da Polícia Federal sobre joias de Bolsonaro chega ao alto comando do Exército pela primeira vez. Joias em avião oficial, leilão e resgate de presentes. Ele fala sobre esses detalhes. Cerco se fecha para aliados de Jair Bolsonaro. Já são 8 no centro de investigações. Tem um Exército que está em choque e vai abandonar a família Cid. E Lucas 12.2, né? Nome de operação da Polícia Federal contra a venda de joias remete a lema bíblico de Jair Bolsonaro. Olha, a situação hoje foi tão complicada, que ficou difícil fazer esse vídeo e colocar todas essas informações que nós temos aqui. Eu vou trazer para você um resumo de todas elas, sempre lembrando que se você quiser se aprofundar, o link de tudo que eu estou colocando aqui sempre fica na descrição do vídeo e você pode ter mais informações das apurações que a gente fez aqui nesse compilado de informações do dia de hoje, que foi um dia que chocou muitas pessoas. Bolsonaro usou a estrutura do governo para desviar joias. As afirmações do ministro se baseiam em relatório da Polícia Federal e serviram de base para a decisão que autorizou a operação deflagrada hoje.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirma que investigações apontam a suspeita de que o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou a estrutura do governo federal para desviar presentes de alto valor. Esses presentes eram oferecidos a ele por autoridades estrangeiras. As afirmações se baseiam em relatório da Polícia Federal, serviram de base para essa decisão que autorizou a operação deflagrada hoje. Ela cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao ex-presidente, no caso das joias enviadas por autoridades sauditas. Bolsonaro usou o governo para vender joias e receber em dinheiro vivo. E aqui nós temos uma situação absurda. Bolsonaro colocou essas joias à venda, vendeu essas joias, depois foi necessário o Assef, né, o Frederico Assef, ir até os Estados Unidos comprar essas joias de volta. Teve que comprar, por exemplo, aquele Rolex. Comprar de volta. Pagou mais caro do que vendeu para que pudesse estar de posse dessas joias e para poder devolver essas joias. É uma coisa chocante. É algo absurdo. Investigação aponta envolvimento direto de Bolsonaro na venda de presentes. Operação que fez busca e apreensão na casa do general Mauro César Lorena Cid constatou que Rolex foi vendido recomprado para ser entregue ao Tribunal de Contas da União. É chocante, gente. Isso aqui, o que aconteceu hoje é absurdo. E tem um envolvimento com a Michelle também. Já sumiu com Dona Michelle, as conversas de assessores de Bolsonaro sobre presentes recebidos. Um relatório da Polícia Federal enviado ao ministro Alexandre de Moraes do STF aponta a tentativa de vender um conjunto em leilão. Eles, na verdade, colocaram em leilão o conjunto, mas não foi vendido. Mas poderia ter sido vendido. E aí a gente tem essa situação, sabe? É uma coisa... É asqueroso. É asqueroso. Assessor de Bolsonaro sumiu um presente que foi com a Dona Michelle. Aliás, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esqueceu joias sob a cama na Embaixada do Brasil em Londres. Era uma coisa tão grotesca que esquecia joia. Era uma coisa assim grotesca. Tudo se conecta a Bolsonaro, diz Matheus Leitão sobre o caso das joias. E aí, nós temos uma outra questão aqui que começa a fazer as ligações, as principais ligações. Bolsonaro abriu conta nos Estados Unidos 9 dias antes de deixar o Brasil. E aí, a gente tem duas questões aqui, tá? O Bolsonaro, ele começou a reunir todos esses presentes e falou, bom, vamos fazer dinheiro, né? Ele não esperava que ia ter muita gente completamente imbecilizada que iria, de certa forma, dar dinheiro para ele para que ele tivesse 17 milhões no caixa dele. É absurdo pensar essa doação de 17 milhões para o Bolsonaro. É algo impensável que as pessoas estejam dispostas a dar 17 milhões para esse cara. É impensável. Mas agora nós temos duas questões importantes, tá? O passaporte de Bolsonaro e Michelle podem ser retidos pela Polícia Federal. Tem detalhes sobre isso. E o mais importante, há elementos para prisão preventiva de Bolsonaro em caso de joias. Quem fala isso é o Reale Júnior. E aí, a pergunta que nós queremos fazer nesse vídeo de hoje é a seguinte. Se há elementos, você realmente acredita, até coloque aqui nos comentários a sua opinião. Você acredita que Bolsonaro realmente será preso? Você realmente acredita que nesse caso das joias, especificamente, poderá haver uma prisão preventiva? Porque nós temos uma série de elementos importantes aqui. O primeiro é o fato do Bolsonaro ser uma pessoa que pode encobrir uma série de questões aí, de provas, vamos dizer assim, que possam incriminá-lo, e ele solto, ele pode fazer o que ele quiser para encobrir essas provas. A segunda questão é que parece cada vez mais claro que o tempo todo ele tentava esconder. O tempo todo ele tentava agir de forma... na disfarçatez ali. Agir de forma desonesta para esconder que ele estava roubando o Brasil. Que ele roubou o Brasil. Isso é roubo. Porque essas joias, esses presentes todos não são para o Bolsonaro. É para o país. Ele roubou, vendeu escondido, embolsou esse dinheiro escondido. Tudo escondido. Eu tinha gravado um vídeo aqui há um tempo atrás dizendo, olha, até agora não se sabe o que aconteceu com esse relógio. Agora a gente sabe. Ele foi posto à venda e depois ele teve que ter sido recuperado. Teve que ser comprado de volta.
Essa é a verdade, né? Recuperado não é o termo, foi comprado. Comprado de volta. Então, no meio dessa situação toda, nós temos um sujeito corrupto ao extremo do extremo. Não há notícia de corrupção maior. De gente que mete a mão. O mais triste dessa história é que bolsonaristas vão dizer: foi presente, ele ganhou isso daí, isso aí não tem nada a ver. As pessoas vão passar pano para isso. Porque há uma dificuldade enorme dos bolsonaristas de entender a situação do Bolsonaro como um corrupto, como um ladrão. Há essa dificuldade. Não, isso aí ele ganhou, é presente, ele podia fazer o que ele quisesse. Não, não podia. Não foi um presente para o Bolsonaro, foi um presente para o país. E esses presentes todos eram para o país, para o Brasil. Existe uma lei que regulamenta isso e que proíbe o Bolsonaro de fazer o que ele fez. Tudo que ele fez foi escondido. Ele escondeu isso. Ele vendeu, não se sabe para onde foi esse dinheiro. Agora que o advogado dele compra o relógio de volta, não se sabe de onde ele tirou esse dinheiro, para onde que veio. É uma bagunça que não tem tamanho. E o que nós vamos esperar aqui é que nos próximos dias a gente tenha respostas para muitas perguntas que estão em aberto. A primeira, o que foi feito do dinheiro da venda dessas joias? O segundo, por que Bolsonaro abriu uma conta 9 dias antes de ir para os Estados Unidos e qual foi a movimentação dessa conta? O terceiro ponto, qual o nível de envolvimento de todos os nomes citados aqui, desde Michele Bolsonaro até o próprio Bolsonaro, o Acef, aí surgiu agora o Van Garten, o Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, qual o nível de envolvimento deles todos nessa história? E o ponto principal, qual é o momento em que todos irão pagar na justiça por isso? Com prisão, porque isso é roubo. Quero saber a sua opinião a respeito. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, porque o seu like é fundamental para o nosso trabalho. É fundamental. E se inscreva, seja um inscrito aqui do nosso canal. A gente tem falado muito a respeito desse projeto Lawfare Nunca Mais, que é um livro que eu estou editando em parceria com a Cotter. Lawfare Nunca Mais pela voz das vítimas. Vale a pena você entrar aqui no link que eu vou deixar no primeiro comentário e na descrição, para você ter acesso a esse material e nos ajudar na pré-venda. A gente está batalhando para fazer valer. Imagine você editar um livro, não é uma coisa tão simples. Então, por favor, entre no link aqui e avalie a possibilidade de você participar da pré-venda, e aí você vai comprar esse livro com um preço mais do que especial e em breve vai estar chegando aí na sua casa. Tá bom? E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. A gente tem pessoas que patrocinam o nosso trabalho. Todos os dias as pessoas nos ajudam. E você pode nos ajudar sendo membro aqui do canal, pode ser membro do nosso Apoia-se. Você pode ajudar o nosso trabalho com qualquer valor pelo Pix. Eu quero sempre lembrar que tudo que a gente faz é gratuito, você não é obrigado a nada. É só se você quiser e se você puder. Se você não puder, ajuda quando você puder, tá bom? Quero aproveitar para desejar um bom final de semana. Daqui a pouco a gente volta.